Olá a todos que seguem ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e claro que a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo, que acabou aí de divulgar, a Secex acabou de divulgar as exportações de carne bovina in natura e o volume exportado ficou em 162 mil toneladas. E para detalhar mais sobre esses assuntos, a gente convidou aqui no site o Gustavo Figueiredo, ele que é analista da AgroAgility, já está aqui com a gente por Skype. Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Andressa. Bom, vamos lá, vamos fazer um resuminho aí do que foi a exportação 2018, de outubro de 2020, tá? Em volume, ela ficou um pouco abaixo, né? Ela ficou 4,6% abaixo do volume total de 2019, mas o que a gente tem que analisar é comparar dados iguais, né? Vamos falar, outubro de 2019 nós tivemos 22 dias úteis, né? Para exportação, enquanto outubro de 2020 foram 20 dias úteis só, devido a feriados. Sim. Mas quando a gente analisa aí o diário, para ter uma base de comparação mais adequada, o diário foi a primeira vez na história que a gente exportou acima de 8 mil toneladas. A gente exportou 8,13 mil toneladas aí ao longo de outubro de 2020. Isso equivale a uma alta, se a gente igualar os dias úteis, falar que em outubro de 2020, se tivéssemos 22 dias, né, para exportação, isso equivale a uma alta de 4,9% em relação a 2019. Ou seja, quando a gente analisa a média diária, isso foi recorde, tá? É recorde histórico ao longo de toda a exportação aí que a gente obteve em carne bovina in natura. Gustavo, a gente pode dizer que boa parte aí do volume exportado é em decorrência aí a demanda aquecida da China? Com certeza vem isso aí. Pena, assim, a gente agora vai começar, as únicas dados que a gente tem para comparar frente ao que ocorreu, né, na China, que é a peste suína, foi isso que maior causador aí do déficit de proteína mundial, né, que é a China, e onde a gente analisa aí a voracidade da China em relação ao nosso produto, a carne bovina nesse assunto que a gente está tratando. Então, a gente ainda acredita ao longo de novembro essa exportação ela continua firme, que foi a análise que a gente fez ainda, os dados que a gente tem em relação a outubro para novembro de 2019, né? E se a gente analisar aí esse curto prazo, o mês que daria, vamos falar assim, uma luz amarela ou uma luz vermelha aí para ter um pouco mais de receio em relação à exportação seria o mês de janeiro, onde é o feriado chinês, onde os dados de janeiro de 2020 para dezembro de 2019 foram 25% piores em relação à exportação bovina, ou seja, onde a China tira o pé devido a esse feriado existente lá, que é nacional, né, para eles. E se ela tirar o pé esse ano também, é a única coisa que nos gera, por enquanto, uma luz amarela. Porém, em relação à oferta e à falta de boi terminado a pasto, isso aí a gente não está com luz amarela, porque o pasto não vai ter nesse momento e nem para janeiro de 2021. Certo. Gustavo, já que você comentou a respeito dos próximos meses, a tendência, como que fica o mês de novembro? A gente deve ter um volume exportado muito parecido com o de outubro? Eu acredito que no volume exportado, em relação à demanda externa, a gente não vai ter muita mudança, não. Eu acredito que continua muito firme. Em relação à oferta de animais terminados, continua na mesma proporção que foi outubro. Outubro a gente esperava talvez uma saída concentrada de animais terminados a coxo, e não ocorreu, e eu acredito que o volume aí, se a gente continuar nessa exportação acima de 8 toneladas aí, que é recorde, é a primeira vez que a gente vê isso aí, de 8 toneladas diário, que é um volume muito forte, tá? Não vai ter o porquê também existir uma realização nesse momento. E nos próximos pelo menos 10, 15 dias, que a gente, como eu falei na última entrevista, a gente vai começar a analisar agora com períodos mais curtos, né? Então, vamos falar agora nos próximos 10, 15 dias. Nos próximos 10, 15 dias a oferta vai continuar restrita, a necessidade para completar a escala de abate, ela continua também restrita em relação à indústria buscando seus animais. Um lote de animal hoje vem sendo negociado por vários frigoríficos ao mesmo tempo, então não há um lote considerável de um volume muito grande de animal no único lote, os lotes estão picados, e aquilo que está travado a termo, que é o animal confinado, a grande maioria já vem travado a termo, com antecedência ou contratual com os frigoríficos, esses já estão negociados, que pode ser um volume de 50% a 60% já, que já estão compondo a escala. Então, o restante vai brigar
por esse volume existente aí de animal terminado ao longo do mês, né? E a gente até conversou sobre de existir alguma concentração de animal, de o pecuarista está retardando essa venda. Eu não acredito em concentração de animal e retardo na venda dos animais, até porque a alta ela é constante. O pecuarista não está segurando esse animal, sendo que ele não é um animal terminado a pasto, ele é um animal terminado no confinamento, os custos de produção de confinamento aumentaram, e a gente vem de uma alta muito brusca, né, no valor da arroba. Então, cada alta que vem durante o mês e durante a semana, o pecuarista que tem o seu animal terminado, que tem o seu animal pronto, ele vem negociando isso aí. E faz com que a oferta sendo equalizada e compassada na negociação, faça com que não haja uma retenção muito grande de animal para sair num curto espaço de tempo. Certo. Hoje a gente fala de uma arroba a quanto para o boi China e a quanto para o boi comum? Para a base São Paulo, vamos trabalhar isso, que é a base do mercado futuro, a gente está trabalhando num animal de 275 por 280, porém o 275 virando passado, com volume menor a cada dia, e muitos animais sendo negociados, tanto comum quanto China, no mesmo valor, de 280. Logicamente que tem um pouco de animal sendo negociado a 278, né, para boi comum, 280 para boi comum, e alguns casos de animais de lotes padrão China sendo negociado a 280, e se durante o abate ele não der padrão China, ele vira um 275 no final do abate, tá? Mas hoje a gente pode já falar, praticamente, eu já asseguro que o 280 vai virar preço base para o estado de São Paulo. E tem chance de mudar de patamar, de evoluir para preços maiores aí dentro de novembro? Eu acredito que sim. Eu estou olhando e analisando uma oferta muito restrita nesse momento, e acredito que quanto mais restrita for ficando nos próximos dias, com a virada de mês que nós estamos, onde vem uma demanda superior de mercado interno, a gente vai também ter um preço novo aí, onde o 280 vira preço base para São Paulo e o 285 vira preço para boi comum, para boi China. Ô, Gustavo, deixa eu pontuar com você aí sobre a receita e o faturamento das exportações, porque esse é um dado muito importante de se dar também para quem nos acompanha, que é que apesar do dólar, né, apesar de queda aí nos preços médios, isso em decorrência muito do dólar, mas que em faturamento aí em real a gente teve um avanço. Exatamente, a gente está falando hoje de um dólar de 5,75, né? Nós estamos falando aí de 30% a 40% de alta do dólar frente ao real, né? De desvalorização do real que ajuda na negociação aí para exportação. Mesmo uma tonelada mais baixa em relação ao que a gente tinha em 2019, mas a gente tem um faturamento maior, né, Andressa? E outro ponto é que todo mundo fica pontuando, o mercado interno não vai aguentar os preços de hoje. Hoje, desde os R$16 a gente vem ouvindo isso aí, e como eu venho falando, tem hora que boi é boi, carne é carne, e quem está mandando nesse momento o preço do mercado interno também para carne é o boi. Ou seja, se não há matéria-prima, se há uma escassez de matéria-prima, como nós vamos ter carne barata, né? Mesmo se o poder aquisitivo reduzir, vamos dizer assim. E nesse momento não tem nada para isso. Nós temos eleição, nós temos ainda ajuda do governo, nós temos a entrada de salário aí do 13º. Nós temos o 13º, exatamente, nós temos o 13º nesse momento. Nós temos vários fatores que fazem com que a demanda continue no patamar que está. Ou seja, continua demandada e a carne vem subindo. E é a primeira vez aí no dia 30/10, a gente atingiu no indicador Exalc da carne bovina, que é o boi casado, que a gente está analisando agora, o patamar acima de R$18, atingiu 18,25. Ou seja, isso quer dizer que um frigorífico de mercado interno, ele apura no boi, sem nada mais, somente na carne, R$275. A gente trabalha sempre com 5% aí para ter uma margem, que é o que a gente trabalhava já anteriormente, anos atrás, e se a gente colocar 5% sobre esse preço da carne, onde tem couro, tem subproduto, tem outros itens do boi que são negociados e não são pagos por pecuarista, né, Andressa? A gente apura aí um boi de 285 facilmente até para mercado interno. Logicamente, e o que eu estou analisando se a carne continua subindo, há sim uma saída e há sim uma demanda por ela, mesmo no mercado interno. Onde a maior porcentagem da carne abatida é o mercado interno ainda, né? A exportação ainda não igualou em relação ao mercado interno. Então, a gente tem que sim sempre considerar o mercado interno e como ele vem andando em conjunto. Eu acredito que até dezembro isso aí quem vai continuar mandando na carne é o boi. Ou seja, se tiver boi
tudo cai, tudo realiza e equaliza os preços, e se não tiver o boi, a carne vai continuar subindo até onde encontrar oferta. Antes de entrar no ar, você pontuava aí que a carne registrou uma alta aí de 8,18% só nesse mês de outubro. É uma alta bem expressiva e mostra que a demanda interna está aí aceitando os preços e está demandando pelo produto. Como diz, né, Andressa? Comer um churrasco mais barato todo mundo quer, né? Mas na hora de produzir, a gente analisando a produção, é muito complicado. Porque a gente fala que a margem de 2020 ela é alta, porém o risco que a pecuária vai entrar em 2021 com uma reposição muito cara e com um custo de produção muito caro é que vai demandar do pecuarista agora nesse momento toda a expertise para que esse lucro de 2020 não se torne prejuízo em 2021, né? Então, não é só o boi que subiu, né? Isso que a gente tem que lembrar também para o pessoal. O custo de produção subiu demais, né, Andressa? Então, a gente pega aí um milho hoje sendo negociado a R$81, quando no início do ano a gente trabalhava na casa dos 40, né? Nós estamos falando de uma alta aí de 100%, é muito expressiva ao longo do ano também. Não é só o boi que subiu e o pecuarista está nadando em dinheiro. E a hora que ele vai repor, se a gente analisar a reposição frente ao que foram anos atrás, mesmo com preços menores, a gente pode falar às vezes que nós tivemos vários outros anos melhores do que esse. Até porque a hora que ele vai repor, vender um boi gordo e comprar uma reposição, um gado magro, um bezerro, hoje ele repõe menos do que anteriormente, né? Então, o custo de produção tem que acompanhar também ao fator dessa valorização ao longo de 2020 no boi gordo. E eu acho que a gente tem que acompanhar bastante o mercado do milho, porque a gente tem visto aí que o plantio da soja tem atrasado em algumas regiões devido aí à falta de chuva e pode afetar o calendário aí do plantio do milho para a próxima safra aí do milho safrinha. Então, acho que o pecuarista também tem que ficar bem atento a essa questão. E não só isso, né, Andressa? Também é a disponibilidade dessa oferta no ano que vem, né? Porque a exportação ela foi muito grande e pela primeira vez aí, pelo que eu ouço na parte de grãos aí dos agricultores, é que muita parte dessa produção já foi negociada ao longo de 2021 todo, né? Então, e a taxa de passagem de um ano para outro em relação ao grão, principalmente o milho, ela é muito baixa. Então, tem que ficar também em alerta com a disponibilidade disso aí para mantença e custo de produção, para você ter, né, a comida para 2021. Então, o 2021 vai ser um ano de muito gerenciamento de risco dentro da propriedade. Realmente. Gustavo, eu já agradeço as suas informações aqui para o nosso site. Muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aí para voltar mais vezes. Eu que agradeço sempre o convite, Andressa. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, viu? Grande abraço. Você aí acompanhou a entrevista com Gustavo Figueiredo, mas antes da gente encerrar, a gente vai lá para a B3 para ver como que os preços estão se comportando aí no mercado futuro. Olha, o novembro está precificado a R$ 287,70 por arroba, com uma alta de 8,88%. O dezembro está precificado a R$ 291,15 por arroba, com uma alta de 0,78%. Já o janeiro de 2021 está cotado a R$ 284,30 por arroba, com uma alta de 1,17%. Já o maio está precificado a R$ 270,50 por arroba, com uma alta de 0,74%. O boi gordo aí no CPEA terminou a última sexta-feira cotado a R$ 278,40 por arroba, com uma alta de 1,2%. Bom, você conferiu a entrevista com Gustavo Figueiredo, ele que salientou aí que as exportações sim tiveram bom desempenho e que a média diária exportada bateu recorde aí com acima de 8,1 mil toneladas exportadas, o que a gente não viu isso nos meses anteriores, que a média diária aí no final do mês sempre ficava aí em torno de 7,7 mil toneladas. O faturamento aí registrou uma queda, mas isso convertido para em real dá uma alta de quase 34% frente ao ano passado, então é uma alta bem expressiva. Já com relação ao mercado interno, os preços estão ao redor de R$ 175 por arroba aí para o boi comum, já para o boi China gira em torno de 280, e o Gustavo salientou aí que tem a expectativa aí desse patamar subir e os 290 virar referência ainda dentro do mês de novembro. É preciso acompanhar.
é preciso entender como que o comportamento da carne no atacado vai ficar. Hoje a gente tem um preço para carne no atacado de 18,25 centavos aí por quilo. Então isso quer dizer que o consumidor aí está aceitando os preços da carne. E para a gente saber sobre mais esses detalhes, é só você ficar ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Voltamos em breve.